Acordei careca no meu aniversário de 70 anos em um bairro rico de Chicago. Olhei no espelho e não reconheci quem estava diante de mim. Minha cabeça, antes coberta de cabelos grisalhos dos quais eu tanto me orgulhava, estava completamente raspada. Ao lado da cama, um bilhete cruel: agora você finalmente está com a aparência adequada, sua velha intrometida. Era meu aniversário, e minha nora, Brenda, havia preparado esse presente para mim. O que ela não sabia era que eu planejava transferir 5 milhões de dólares para ela e meu filho naquela noite. Mas agora, tudo estava prestes a mudar. Minha vingança não seria servida fria. Seria servida com juros. Mas antes de continuar, certifique-se de estar inscrito no Elder Stories e escreva nos comentários, de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Sentei-me na beira da cama, meus dedos trêmulos traçando a superfície lisa do meu couro cabeludo. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram apenas de tristeza. Eram de raiva, humilhação e, acima de tudo, decepção. Minha nora, Brenda, entrou no meu quarto durante a noite e raspou minha cabeça enquanto eu dormia profundamente sob o efeito dos meus remédios. Como ela pôde fazer isso? Murmurei no silêncio. Peguei o bilhete novamente, analisando cada palavra escrita naquele papel perfumado. Reconheci o da papelaria cara que ela sempre frequentava. A caligrafia elegante contrastava fortemente com a crueldade das palavras: agora você finalmente está com a aparência adequada, sua velha intrometida. Feliz aniversário. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Era meu aniversário de 70 anos. A festa, que eu havia organizado e pago do meu próprio bolso, deveria acontecer em poucas horas. Todos os meus amigos, vizinhos e familiares estariam lá, e eu estava careca. Mas o que mais doeu não foi a humilhação pública que me aguardava. Foi a traição. Após o falecimento do meu marido, há 10 anos, fui eu quem ajudou Daniel, meu único filho, a se reerguer. Paguei suas dívidas, financiei seu negócio e, quando ele conheceu Brenda, a acolhi como a filha que nunca tive. Durante 3 anos, suportei seus comentários maldosos sobre minha casa antiquada, minhas roupas de vó e meus hábitos antiquados. Tolerei quando ela começou a fazer pequenas reformas na minha casa sem me consultar. Fingi não me importar quando ela começou a me excluir das decisões familiares, tudo porque eu amava meu filho e queria vê-lo feliz. E hoje, no meu aniversário, eu planejava anunciar o presente deles, a transferência de 5 milhões de dólares, metade da minha fortuna, para que pudessem comprar a casa dos seus sonhos em um bairro exclusivo de Chicago e expandir a empresa de Daniel. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era minha amiga Sarah, que deveria chegar mais cedo para ajudar com os preparativos finais. Linda, chego aí em meia hora. Precisa que eu leve mais alguma coisa? Engoli em seco. Sarah, aconteceu alguma coisa. O que foi? Você está bem? Não, não estou. Você poderia parar em uma loja de perucas no caminho? É urgente. Silêncio do outro lado da linha. Perucas? Linda, o que aconteceu? Eu explico quando você chegar. Por favor, seja discreto. Desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Eu não queria entrar em detalhes por telefone. Precisava pensar, organizar meus sentimentos, decidir o que fazer. Olhei-me no espelho novamente. A mulher que me encarava parecia uma estranha. Sem cabelo, meu rosto parecia mais velho, mais vulnerável. Ou talvez fosse apenas assim que eu me sentia por dentro naquele momento. Caminhei até a janela e olhei para o jardim que eu mesma cultivara por décadas. As flores que plantei com meu falecido marido, as árvores que vi crescer junto com meu filho. Esta casa guardava uma vida inteira de memórias, uma vida que parecia estar se desfazendo diante dos meus olhos. Meus pensamentos vagaram para a noite anterior. O jantar em família tinha sido tenso, como se tornará comum nos últimos meses. Daniel, sempre dividido entre agradar a esposa e não magoar a mãe, permaneceu em silêncio na maior parte do tempo. Brenda, por outro lado, não se conteve ao comentar que a festa de aniversário seria muito melhor em um salão de eventos elegante em vez daquela casa velha. Essa velha casa, como ela a chamava, era uma mansão de 3 andares em um dos bairros mais exclusivos de Chicago, uma propriedade que se valorizava a cada ano e que eu pretendia deixar para o meu filho.
Ou pelo menos era o que eu havia planejado até esta manhã. Por que Brenda tinha feito isso? O que eu tinha feito para merecer tamanha humilhação? As perguntas martelavam na minha cabeça enquanto eu me preparava para o banho. Talvez ela finalmente tivesse mostrado sua verdadeira face. A máscara da nora dedicada havia caído, revelando a mulher cruel e interesseira sobre a qual meus amigos tentaram me alertar. Debaixo do chuveiro, deixei a água quente correr sobre minha cabeça nua, misturando-se às lágrimas que eu não conseguia mais conter. Chorei amargamente, permitindo-me sentir toda a dor da traição. Mas, à medida que a água esfriava, senti outra emoção crescer dentro de mim, determinação. Ela não vai vencer, sussurrei para mim mesma. Ela não vai me destruir. Quando saí do chuveiro, algo dentro de mim havia mudado. A tristeza deu lugar a uma firme resolução. Eu não seria a vítima desta história. Eu não me esconderia envergonhada no meu próprio aniversário. Brenda me subestimou. Ela achava que me conhecia, que sabia como eu reagiria. Provavelmente imaginou que eu cancelaria a festa, humilhada demais para encarar o público. Mas ela não tinha a menor ideia de quem eu realmente era. A campainha tocou. Enrolei uma toalha na cabeça e desci as escadas. Era Sarah, com uma expressão preocupada no rosto e uma sacola grande nas mãos. Linda, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Convidei-a a entrar e, em silêncio, tirei a toalha da cabeça. Sarah levou as mãos à boca, horrorizada. Quem fez isso com você? Brenda, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, enquanto eu dormia. Entreguei-lhe o bilhete. Os olhos dela se arregalaram ao ler. Aquela víbora. Precisamos chamar a polícia agora mesmo. Balancei a cabeça negativamente. Não, Sarah. Tenho outra coisa em mente. Peguei a sacola de suas mãos e tirei a peruca que ela havia trazido. Havia 3 opções, uma loira, uma ruiva e uma morena. Todos cortes elegantes, apropriados para uma mulher da minha idade. Obrigado por trazer isso, mas não vou usar. Como assim? Você não pode aparecer na festa desse jeito. Um sorriso discreto surgiu em meus lábios. Ah, eu posso e vou. Aliás, vou fazer algo muito melhor. Peguei meu celular e disquei um número que raramente usava. Era a hora de falar com meu advogado. Quando Thomas, meu advogado de longa data, atendeu o telefone, minha voz soou mais firme do que eu esperava. Thomas, preciso que você cancele a transferência agendada para hoje à noite e quero que prepare uma alteração no meu testamento imediatamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Linda, está tudo bem? Você parece muito séria. Estou perfeitamente bem, Thomas. Aliás, nunca enxerguei as coisas com tanta clareza. Você pode vir à minha casa agora? Preciso desses documentos prontos até o final do dia. Ao desligar o telefone, notei o olhar preocupado de Sarah. Ela me conhecia há mais de 4 décadas e sabia que algo drástico devia ter acontecido para me fazer mudar de ideia sobre a transferência de 5 milhões de dólares. Linda, você tem certeza do que está fazendo? Não tome nenhuma decisão impulsiva. Não é impulsivo, Sarah. É uma correção de rumo. Voltei a caminhar até a janela, observando os preparativos para a festa que começavam no jardim. Eles me mostraram quem realmente são. Agora é a minha vez de mostrar quem eu sou. As horas seguintes passaram num turbilhão. Thomas chegou, ouviu minha história com uma expressão séria e começou a trabalhar nos documentos que eu havia solicitado. Entretanto, a casa foi invadida por funcionários que montavam mesas, cadeiras e decorações para a festa. Decidi não me esconder. Caminhei entre os preparativos de cabeça erguida e sem véu, ignorando os olhares de espanto e os sussurros. Quando a maquiadora que contratei chegou, hesitou por um momento ao ver minha cabeça raspada. Senhora, a senhora gostaria de usar um lenço? Não será necessário, respondi com um sorriso. Basta realçar meus olhos. Quero que sejam a primeira coisa que as pessoas notem hoje. Conforme a hora da festa se aproximava, uma estranha calma me invadiu. Vesti o vestido azul petróleo que havia escolhido semanas atrás, elegante, sofisticado e que agora combinava perfeitamente com meu novo visual. Thomas voltou com os documentos prontos para serem assinados.
Li cada página atentamente antes de assinar. Tem certeza disso, Linda? Perguntou ele pela última vez. É uma mudança significativa. Com certeza, respondi, devolvendo-lhe a caneta. E uma cópia disto deve ficar com você até o momento oportuno. Os primeiros convidados começaram a chegar às 7 horas. O choque em seus rostos ao me verem foi quase cômico. Bocas abertas, olhos arregalados, cumprimentos gaguejados. Mas recebi a todos com a graça de uma anfitriã experiente, agradecendo-lhes pela presença e agindo como se estivesse completamente à vontade com minha nova aparência. Nossa, Linda, o que aconteceu com o seu cabelo? Perguntou Marta, uma vizinha intrometida. Uma transformação, respondi, sorrindo. Às vezes é preciso se livrar do velho para dar espaço ao novo. Os sussurros se espalharam pela festa como fogo em palha seca. Percebi olhares furtivos, conversas que cessavam quando me aproximava, mas permaneci impassível, circulando entre os convidados com uma taça de champanhe na mão e um sorriso nos lábios. Às 8 horas em ponto, Daniel e Brenda finalmente chegaram. Meu filho parou na entrada da sala, boquiaberto ao me ver. Brenda, ao seu lado, empalideceu instantaneamente. Claramente, ela não esperava que eu aparecesse na festa, muito menos que exibisse com orgulho o resultado de sua crueldade. Caminhei em direção a eles com passos firmes, percebendo como ela apertava o braço de Daniel com força crescente à medida que eu me aproximava. Mãe, começou Daniel, visivelmente perturbado. O quê? O que aconteceu com você? Pergunte à sua esposa, respondi calmamente. Ela deixou um bilhete muito esclarecedor sobre meu novo visual. Os olhos de Daniel se voltaram para Brenda, cujo rosto alternava entre pálido e corado. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Não se preocupe, continuei, mantendo o sorriso. A noite está apenas começando. Temos muito que comemorar. Voltei minha atenção para os outros convidados, deixando o casal paralisado na entrada. Pelo canto do olho, vi Daniel puxando Brenda para um canto, provavelmente exigindo explicações. A cena me deu uma pequena satisfação, mas eu sabia que o melhor ainda estava por vir. A festa continuou. A comida estava impecável. A música, agradável. As conversas fluíam, embora frequentemente interrompidas por olhares na minha direção. Daniel tentou se aproximar de mim várias vezes, mas eu sempre o evitei com elegância, interagindo com os outros convidados. Brenda, por outro lado, parecia ter se escondido em algum canto da mansão. Às 10 horas, conforme planejado, pedi a atenção de todos para um brinde. A sala ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para mim, no centro do salão. Daniel surgiu do nada, arrastando Brenda consigo. Seu rosto estava tenso, o dela, aterrorizado. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, celebrando meus 70 anos, comecei. Minha voz era clara e firme. A vida tem sido uma jornada extraordinária, repleta de alegrias, desafios e surpresas. Fiz uma pausa, passando a mão pela minha cabeça calva. Alguns convidados desviaram o olhar, constrangidos. Como podem ver, decidi fazer uma mudança drástica na minha aparência. Alguns podem chamar isso de transformação. Outros podem chamar isso pelo que realmente é, um ato de crueldade cometido enquanto eu dormia. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Todos os olhares se voltaram para Brenda, que parecia querer desaparecer. Mas não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui para celebrar a vida e as lições que ela nos ensina. A mais importante delas é, nunca é tarde demais para enxergar a verdade, mesmo quando ela está bem diante dos nossos olhos. Fiz um sinal para Thomas, que se aproximou com uma pasta nas mãos. Hoje, eu planejava anunciar a transferência de $5 milhões para meu filho e minha nora como um presente para que eles comprem a casa dos seus sonhos. Os olhos de Daniel se arregalaram. Brenda, que parecia prestes a desmaiar minutos antes, de repente recuperou a cor e olhou diretamente para mim. Mas, continuei, decidi que um presente diferente seria mais apropriado. Abri a pasta que Thomas me entregou e retirei um envelope lacrado. Este envelope contém meu Novo Testamento, assinado e autenticado hoje. Nele, estipulo que minha fortuna, atualmente avaliada em quase $10 milhões, seja totalmente destinada à criação de uma fundação para mulheres idosas vítimas de violência e abuso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Podia-se ouvir o tilintar dos copos e o zumbido distante do sistema de ar-condicionado. Todos os olhares se alternavam entre mim e o casal paralisado no canto da sala. Essa decisão não foi tomada por vingança, mas sim por clareza. Esta manhã, quando acordei e descobri o que me tinham feito, percebi que tinha vivido numa ilusão durante os últimos anos. Pensava que estava rodeada de amor quando, na realidade, estava rodeada de interesses próprios. Daniel finalmente encontrou a voz, dando alguns passos em minha direção. Mãe, você não pode estar falando sério. O que aconteceu? O que aconteceu? Interrompi calmamente. Sua esposa entrou no meu quarto durante a noite, raspou minha cabeça enquanto eu dormia e deixou este bilhete. Entreguei-lhe o papel. Daniel leu-o rapidamente, sua expressão mudando de confusão para horror. Ele se virou para Brenda, que agora tremia visivelmente. Isso é verdade? Eu não pensei que fosse uma piada. Uma piada? Repeti, agora com a voz mais firme. Raspar a cabeça de uma senhora de 70 anos sem o consentimento dela e depois deixar um bilhete chamando-a de velha intrometida. Você tem um senso de humor refinado, Brenda. Os convidados começaram a cochichar entre si. Alguns olharam para Brenda com evidente desprezo. Mas como eu disse, continuei, voltando minha atenção para todos, estou aqui para celebrar, não para lamentar. Na verdade, eu deveria agradecer a Brenda. O ato dela me libertou de uma ilusão perigosa, e agora posso viver meus anos restantes de olhos bem abertos. Levantei meu copo. Um brinde aos novos começos e à verdade, por mais dolorosa que seja. Enquanto os convidados erguiam seus copos em um brinde constrangedor, vi Daniel puxando Brenda para fora da sala. A discussão que se seguiu, embora abafada pelas paredes, foi claramente acalorada. Dei um gole de champanhe, sentindo uma estranha mistura de dor e libertação. Sarah se aproximou e apertou meu braço em solidariedade. Você está bem? Sim, estarei, respondi, observando os convidados que agora se agrupavam em pequenos círculos, sem dúvida discutindo o drama que acabavam de presenciar. E sabe o que é mais estranho? De alguma forma, me sinto mais leve. A festa continuou, embora com uma atmosfera completamente diferente. Alguns convidados se despediram mais cedo, visivelmente desconfortáveis. Outros ficaram, talvez por curiosidade, talvez por genuína preocupação comigo. Daniel voltou sozinho cerca de meia hora depois. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos. Ele se aproximou hesitante. Podemos conversar em particular? Assenti com a cabeça e o conduzi ao escritório, longe de olhares curiosos. Assim que fechei a porta, ele desabou em uma poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sabia, mãe. Juro que não sabia o que ela tinha feito. Eu acredito em você, respondi, sentando-me à sua frente. Mas isso não muda o fato de que você permitiu que isso acontecesse. Ele olhou para cima, confuso. Como eu poderia impedir algo que eu nem sabia que ia acontecer? Não estou falando apenas de hoje, Daniel. Estou falando dos últimos 3 anos, dos comentários depreciativos dela que você ignorou, das pequenas humilhações que você fingiu não ver, da maneira como você repetidamente escolheu o seu conforto em detrimento da minha dignidade. Meu filho olhou para baixo, incapaz de encontrar meu olhar. Eu sempre soube quem era Brenda, continuei. Mas escolhi acreditar que o amor que ele sentia por você a mudaria, a tornaria mais gentil, mais atenciosa. Esse foi o meu erro. Ela está indo embora, disse Daniel de repente. Eu disse para ela arrumar as malas. Eu não consigo nem olhar para ela depois disso. Suspirei. Não estou pedindo divórcio, Daniel. Estou apenas constatando a verdade que esteve diante de nós o tempo todo. E quanto ao testamento? Você está mesmo nos deserdando? Olhei para meu filho, a criança que eu embalava, o adolescente que eu guiava, o homem que se tornará um estranho para mim. Senti uma pontada de tristeza, mas minha resolução permaneceu firme. Sim, minha decisão está tomada. O dinheiro será destinado à fundação. Daniel levantou-se abruptamente. Então é isso. 40 anos de relacionamento jogados no lixo por causa de um erro que Brenda cometeu. Não foi apenas um erro, Daniel. Foi o culminar de anos de desrespeito.
E não sou eu quem está jogando nosso relacionamento no lixo. Você vem fazendo isso aos poucos, cada vez que permitiu que ela me menosprezasse. Cada vez que você escolheu ignorar a situação. Ele caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. Você vai se arrepender disso, mãe. Você está agindo por impulso, por despeito. Talvez, respondi calmamente. Mas prefiro me arrepender de ter agido com dignidade do que continuar sendo tratada como um fardo incômodo na minha própria casa. Quando voltei para a sala de estar, a festa já estava terminando. Agradeci a cada convidado por ter vindo, ignorando os olhares de pena que alguns me lançaram. Quando o último deles foi embora, sentei-me sozinha no jardim, observando as estrelas. Passei a mão pela minha cabeça descoberta, sentindo a estranha textura do meu couro cabeludo. De alguma forma, aquela violação me libertou. O cabelo cresceria de novo, mas eu nunca mais seria a mesma pessoa. E talvez isso fosse uma coisa boa. Nos dias que se seguiram, a notícia do que aconteceu na minha festa de aniversário espalhou-se rapidamente pela cidade. Meu telefone não parava de tocar, amigos preocupados, conhecidos curiosos, até jornalistas locais querendo ouvir minha história inspiradora de resistência à violência doméstica, como um deles descreveu. Recusei todas as entrevistas e mantive as conversas breves. Não queria ser transformada em uma vítima heroica nem expor ainda mais detalhes da minha vida privada. Daniel ficou hospedado temporariamente em um hotel. Brenda, pelo que ouvi da Sarah, foi para a casa dos pais dela. Nas poucas vezes em que meu filho me ligou, nossas conversas foram tensas e superficiais. Ele oscilava entre pedidos de desculpas e tentativas veladas de me fazer reconsiderar minha decisão sobre o testamento. Uma semana depois da festa, eu estava tomando café da manhã no terraço quando o interfone tocou. Era Brenda, pedindo para entrar. Hesitei. Uma parte de mim queria proibir que ela jamais pusesse os pés na minha propriedade novamente. Outra parte estava curiosa para saber o que ela poderia ter a dizer. Finalmente, autorizei a entrada dela. Quando ela apareceu no terraço, mal a reconheci. A mulher que sempre estava impecável, com maquiagem perfeita e roupas de grife, parecia derrotada. Sem maquiagem, vestida com jeans simples e uma blusa básica. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado por dias. Senhora linda, começou ela, com a voz trêmula. Sente-se, Brenda, interrompi, indicando a cadeira à minha frente. Gostaria de um café? Ela assentiu com a cabeça, parecendo surpresa com a minha gentileza. Servi-lhe uma xícara e esperei que ela falasse. Vim pedir desculpas, disse ela finalmente, com os olhos fixos na xícara. O que eu fiz? Foi imperdoável. Sim, foi, concordei calmamente. O que eu quero entender é por quê. Brenda finalmente ergueu os olhos, encontrando os meus. Eu estava com raiva, frustrada. Daniel me contou sobre a transferência de $5 milhões e, em vez de ficar feliz, fiquei furiosa porque você não nos consultou sobre o que queríamos fazer com o dinheiro. Ergui uma sobrancelha. É curioso ficar com raiva de receber um presente de $5 milhões. Ela desviou o olhar. Parece absurdo agora, eu sei, mas naquela noite, depois que você foi dormir, comecei a reclamar com o Daniel sobre como você sempre controlava tudo, como você nunca me aceitou de verdade na família. E ele discordou. Não, ela admitiu. Ele concordou comigo. Disse que você sempre foi controladora, que sempre quis ditar as regras de tudo. Essa confissão doeu mais do que eu esperava. Meu próprio filho falando de mim daquele jeito pelas minhas costas. Continuei bebendo vinho e ficando cada vez mais irritada, continuou Brenda. Fiquei pensando em todas as vezes que você me corrigiu na frente de outras pessoas. Nas vezes em que você interferiu em nossas decisões. Eu dei conselhos, corrigi. Nunca te forcei a fazer nada. Para vocês, foi um conselho. Para nós, pareceu um julgamento constante. Ela passou a mão pelos cabelos nervosamente. Bem, quando Daniel foi dormir, eu continuei bebendo. Encontrei aquela máquina de cortar cabelo no seu banheiro. Aquelas que eu usava para parar as pontas, completei. Sim. E eu tive essa ideia terrível. Pensei que seria, sei lá, uma forma de mostrar que você não pode controlar tudo, que você também é vulnerável.
Ela cobriu o rosto com as mãos. Foi monstruoso. Eu estava bêbada, mas isso não é desculpa. Observei-a por um longo momento. Havia sinceridade em seu arrependimento. Disso eu não duvidava. Mas havia também algo mais, uma revelação sobre a dinâmica que existia na minha família sem que eu me desse conta completamente. Você e o Daniel falam de mim pelas costas com frequência? Brenda hesitou, mas depois assentiu. Sim, ele guarda ressentimento de muitas coisas. Da maneira como você o criou com mão de ferro depois que o pai dele morreu. Das expectativas que você sempre depositou nele. Do fato de você nunca ter realmente deixado que ele assumisse o controle da própria vida. Cada palavra era como uma pequena picada. Eu dediquei minha vida a dar a Daniel tudo o que ele precisava: segurança, educação, oportunidades. Nunca imaginei que ele interpretaria meu amor como controle. Daniel nunca me disse nada disso. Ele tem medo de te magoar, ela respondeu. E também tem medo de perder seu apoio financeiro, para ser sincera. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi só Brenda que me traiu. Meu filho tinha sido cúmplice silencioso por anos, reclamando da minha interferência enquanto aceitava meu dinheiro. Entendo, eu disse finalmente. Obrigado pela sua honestidade, mesmo que tardia. Aqui é a Linda. Eu sei que o que fiz é imperdoável, mas estou verdadeiramente arrependida. Eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. O que você esperava que acontecesse, Brenda? Que eu acordasse careca, lesse seu bilhete cruel e, o quê? Que eu continuasse fingindo que estava tudo bem, que transferisse os 5 milhões como se nada tivesse acontecido? Eu não estava pensando nas consequências, admitiu ela. Eu estava agindo por impulso, movida por ressentimento acumulado. Suspirei, subitamente exausta por essa conversa, por essa situação, por todo esse drama familiar. O que você quer de mim agora, Brenda? Perdão? Que eu retire a queixa policial. Que eu reverta minha decisão sobre o testamento. Ela pareceu genuinamente surpresa. Você? Você fez um boletim de ocorrência? Claro que sim. O que você fez é agressão. É crime. Brenda empalideceu ainda mais. Eu não percebi. Obviamente, você estava ocupado demais se sentindo justificado em sua crueldade para pensar nas consequências reais. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Finalmente, ela se levantou. Eu entenderei se vocês quiserem prestar queixa. Não vou contestar. O que eu fiz foi errado e estou disposta a arcar com as consequências. Eu a observei caminhar até a porta. Seus ombros estavam caídos, tão diferente da mulher arrogante que eu conhecia. Brenda, gritei quando ela já estava quase indo embora. Por que você realmente se casou com Daniel? Ela parou sem se virar. No começo, foi por amor. Depois, acho que foi mais pelo estilo de vida, pela segurança. Ela se virou para me olhar uma última vez. Eu não sou a vilã que a senhora pensa que eu sou, senhora Linda. Sou apenas uma pessoa imperfeita que cometeu um erro terrível, terrível. Depois que ela saiu, fiquei um longo tempo refletindo sobre nossa conversa. Apesar da raiva que ainda sentia, algo havia mudado. A honestidade brutal de Brenda lançou luz sobre aspectos do meu relacionamento com Daniel que eu nunca tinha visto com clareza. Talvez eu tivesse sido controladora demais. Talvez a minha forma de amar, de proteger, tivesse sufocado meu filho de maneiras que eu não percebia. Isso não justificava a crueldade de Brenda, mas oferecia um contexto que eu não podia mais ignorar. Peguei o telefone e liguei para Thomas. Preciso fazer outra alteração no testamento, disse assim que ele atendeu. E quero retirar a queixa que apresentamos contra Brenda. No mês seguinte, vi pouco Daniel ou Brenda. Soube por amigos em comum que eles haviam se reconciliado e estavam morando juntos novamente, embora em um apartamento alugado muito menor do que a casa que planejavam comprar com o meu dinheiro. Meu cabelo começou a crescer, curto e surpreendentemente mais grisalho do que antes. Decidi mantê-lo assim, um corte curto e prático que, ironicamente, me fazia parecer mais jovem e moderna. Como Sarah brincou, Brenda te fez um favor estilístico sem querer. As semanas se transformaram em meses. A vida continuou.
Comecei a participar de reuniões com a equipe jurídica que estava estruturando minha fundação. Descobri uma paixão que eu nem sabia que tinha: ajudar mulheres idosas vulneráveis, muitas com histórias muito piores que a minha. Numa tarde de quinta-feira, enquanto eu revisava alguns documentos da fundação, a campainha tocou. Era Daniel, sozinho, com uma expressão nervosa e desconfortável. Mãe, podemos conversar? Convidei-o a entrar e o conduzi até a sala de estar. Não nos víamos pessoalmente havia quase 3 meses, embora tivéssemos trocado algumas mensagens breves e superficiais. Você quer chá ou café? Não, obrigado. Ele se sentou, inquieto, olhando em volta como se estivesse em um lugar estranho, não na casa em que cresceu. Seu cabelo está diferente. Decidi ser breve. Acabei gostando. Sentei-me à sua frente. Daniel assentiu com a cabeça, ainda parecendo desconfortável. Mãe, nós precisamos conversar sobre o que aconteceu. Estou ouvindo. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Primeiro, quero pedir desculpas pelo que Brenda fez, pelo que permiti que acontecesse ao longo dos anos. Você não merecia isso. Não, eu não fiz isso, concordei calmamente. Mas também, hesitou ele, preciso dizer algumas coisas que venho guardando há muito tempo. Fiz um gesto para que ele continuasse, preparando-me para o que estava por vir. Mãe, a vida inteira senti que vivia à sua sombra. Você era tão forte, tão determinada, tão perfeita. Depois que papai morreu, você se tornou uma figura quase mítica, a viúva que superou tudo, que construiu um império sozinha, que nunca demonstrou fraqueza. Quis interrompê-lo para dizer que não era verdade, que eu havia chorado muitas noites sozinha, que havia enfrentado medos e dúvidas, mas decidi ouvi-lo. Cresci tentando te impressionar, buscando sua aprovação em tudo. Quando abri meu negócio, cada decisão que tomei foi com a sua voz na minha cabeça, me perguntando se você aprovaria. Quando conheci Brenda, parte do que me atraiu nela foi o quão diferente ela era de você, espontânea, às vezes impulsiva. Não tão calculista. Calculando, repeti, sentindo o peso daquela palavra. Não é um insulto, apressou-se Daniel a dizer. É a sua força. Você sempre pensa vários passos à frente. Mas, para um filho, às vezes parece que você planejou toda a minha vida sem me consultar. Assenti lentamente, absorvendo suas palavras. Havia verdade nelas, por mais doloroso que fosse admitir. Quando Brenda começou a te criticar, continuou ele, foi como se alguém finalmente estivesse verbalizando frustrações que eu nunca tive coragem de expressar. Em vez de te defender, eu entrei na onda. Foi errado e foi covarde. Era. O que ela fez naquela noite, Daniel balançou a cabeça, parecendo genuinamente enojado. É imperdoável. Eu não sabia que ela estava planejando aquilo. Juro. Quando vi o que ela tinha feito, quase acabou com tudo. Mas então eu percebi que eu também tinha culpa. Que eu havia permitido, até mesmo incentivado, o ressentimento dela em relação a você. Que eu nunca havia sido honesto, nem com você, nem comigo mesmo, sobre como eu me sentia. Ficamos sentados em silêncio por um longo momento. Lá fora, o sol da tarde começava a se pôr, projetando longas sombras pela sala. Daniel, eu nunca quis que você se sentisse menosprezado ou controlado, eu disse finalmente. Tudo o que fiz por amor, para garantir que você tivesse o melhor. Talvez eu tenha errado na medida. Talvez eu tenha confundido proteção com controle. Mas nunca, nem por um instante, deixei de te amar profundamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei, mãe. Sempre soube. O dinheiro, continuei. Nunca foi para comprar seu amor ou lealdade. Foi genuinamente um presente. Sem segundas intenções. Eu também sei disso. E nós jogamos tudo fora. Ele enxugou uma lágrima. A Brenda está muito arrependida. Sabe o que ela fez? Isso também mudou algo nela. Nós vamos fazer terapia de casal, tentando consertar o que está quebrado. Fico feliz em ouvir isso. Mãe, Daniel olhou-me diretamente nos olhos. Você vai mesmo doar toda a sua fortuna? Não que eu esteja pedindo para você mudar de ideia.
Eu quero entender. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o jardim que eu tanto amava. Não, respondi finalmente. Não vou doar tudo. Fiz algumas alterações no testamento. Daniel esperou em silêncio que eu continuasse. Metade irá para a fundação. A outra metade. Virei-me para olhá-lo. A outra metade será colocada em um fundo fiduciário, ao qual você poderá ter acesso quando eu partir, mas com algumas condições. Quais são as condições? O dinheiro só pode ser usado para iniciar um novo negócio, algo que seja seu, criado por você, e não apenas uma expansão do que você já tem. E você terá que trabalhar em conjunto com a fundação, dedicando pelo menos 10 horas por mês como voluntário. Daniel pareceu surpreso. Por quê? Por que essas condições específicas? Porque eu quero que você encontre a sua própria voz, Daniel. Quero que você construa algo que seja genuinamente seu, não à minha sombra. E quero que você entenda o valor do trabalho que a Fundação fará, ajudando mulheres que não tiveram os privilégios e o apoio que você teve. Meu filho pensou por um instante, depois assentiu lentamente. Isso é justo. Mais do que justo, na verdade. E quanto a Brenda, acrescentei, retirei a queixa policial, como você provavelmente já sabe, mas não a quero na minha casa. Não por enquanto. Talvez um dia isso mude. Mas não agora. Eu entendo. Daniel se levantou. Obrigado, mãe, por me ouvir, por ainda me dar uma chance mesmo depois de tudo. Quando ele se aproximou para me abraçar, hesitei apenas por um instante antes de retribuir o abraço. Percebi que ele estava mais magro e parecia mais velho, mais cansado. De alguma forma, também parecia mais genuíno do que ouvira em anos. Eu te amo, mãe, ele murmurou contra meu ombro. Eu sempre te amei. Eu sei, respondi baixinho. Eu também te amo. Depois que Daniel foi embora, voltei para o terraço e sentei na minha cadeira favorita. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, um pôr-do-sol espetacular se desdobrando diante dos meus olhos. Passei a mão pelos meus cabelos curtos, sentindo sua textura. Algo havia mudado permanentemente na dinâmica da nossa família. Verdades dolorosas vieram à tona. Velhas feridas foram reabertas e examinadas. Mas uma nova honestidade também havia surgido. Uma oportunidade frágil de reconstruir algo mais saudável. Meu telefone tocou. Era Sarah. Linda, está tudo bem? Acabei de ver o Daniel saindo da sua casa. Está tudo bem, respondi, surpreendendo-me com a sinceridade daquela afirmação. Na verdade, acho que está melhor do que esteve em muito tempo. Passaram-se 6 meses desde aquela conversa com Daniel. O outono deu lugar ao inverno, e o inverno agora cedia os primeiros sinais da primavera. Meu cabelo tinha crescido o suficiente para eu experimentar um novo corte, curto e moderno, com franja lateral que, segundo a cabeleireira, realçava meus olhos e maçãs do rosto. A Fundação Linda Juarez foi oficialmente registrada e iniciou suas atividades. Eu havia reunido um conselho administrativo competente e dedicado, composto principalmente por mulheres com experiência em assistência social e direitos dos idosos. Nosso primeiro projeto seria um abrigo temporário para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Daniel e eu encontramos um novo ritmo em nosso relacionamento. Jantávamos juntos uma vez por semana, geralmente às quartas-feiras. Começamos a conversar sobre assuntos que havíamos evitado por décadas, as frustrações da infância dele, meus medos como mãe solteira, lembranças do pai dele que eu guardava só para mim. Brenda ainda não participava desses jantares. Eu não estava preparado para isso, e ela parecia entender. De vez em quando, Daniel mencionava que ela perguntava sobre mim, que queria fazer as pazes algum dia, mas ele não insistia no assunto. Numa quarta-feira de abril, Daniel chegou para o nosso jantar com uma expressão diferente, uma mistura de nervosismo e entusiasmo que eu não via em seu rosto desde a adolescência. Mãe, tenho uma ideia de negócio que quero discutir com você. Eu servi o jantar, um risoto de cogumelos que aprendi em um curso de culinária que comecei a frequentar e ouvi enquanto ele descrevia seu plano. É um aplicativo voltado especificamente para idosos, explicou ele, entusiasmado. Não apenas para entretenimento ou comunicação com a família,
mas também para acesso a serviços essenciais, desde telemedicina até compras de supermercado, contratação de cuidadores por hora e até mesmo um botão de emergência integrado. Observei seu crescente entusiasmo enquanto ele descrevia os detalhes, a pesquisa de mercado que já havia iniciado, os profissionais que desejava contratar. O que você acha? Perguntou ele finalmente, olhando para mim com uma expressão que misturava orgulho e vulnerabilidade. Eu acho que é uma ideia brilhante, Daniel. Verdadeiramente inovadora e necessária. Seu rosto se iluminou com meu elogio, e percebi o quanto isso ainda importava para ele. Tenho algumas economias para começar, continuou ele, mas não o suficiente para desenvolver o aplicativo completo e lançá-lo adequadamente. Larguei o garfo, entendendo aonde isso ia dar. Você está pensando no fundo fiduciário que mencionei no testamento. Daniel assentiu com a cabeça. Eu sei. Eu sei que a intenção era que eu só tivesse acesso depois de você. Bem, você sabe, mas pensei que talvez pudéssemos adiantar uma parte como investimento. A fundação poderia até ser parceira, já que o público-alvo se sobrepõe. Considerei a proposta dele. Tinha mérito, sem dúvida, e era exatamente o tipo de iniciativa que eu havia imaginado quando estabeleci as condições. Vamos fazer isso, sugeri após alguns instantes de reflexão. Prepare um plano de negócios detalhado. Apresente-o ao conselho da fundação, assim como faria a qualquer investidor. Se eles aprovarem, e eu não estarei presente nessa reunião para não influenciar a decisão, a fundação poderá entrar como investidora minoritária. Isso seria perfeito, respondeu Daniel, visivelmente emocionado. Obrigado. Obrigado por levar isso a sério. É uma boa ideia, Daniel. Merece ser levada a sério. Continuamos o jantar, conversando sobre os detalhes do aplicativo, os possíveis desafios e o mercado. Era a primeira vez em anos que eu via tão apaixonado por um projeto, tão conectado a um propósito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Enquanto tomávamos café no terraço, Daniel de repente ficou sério. Mãe, tem outra coisa que eu preciso te contar. Algo em seu tom me deixou apreensiva. Brenda está grávida. Nós vamos ter um bebê. A xícara quase escorregou da minha mão. De todas as notícias possíveis, essa era a última que eu esperava. Grávida? Mas você planejou isso? Daniel sorriu nervosamente. Na verdade, não. Foi uma surpresa para nós também. Principalmente considerando tudo o que aconteceu nos últimos meses. Tentei assimilar a informação. Eu ia ser avó. A mulher que tinha raspado minha cabeça enquanto eu dormia, que tinha me chamado de velha intrometida, ia ser a mãe do meu neto. Eu sei que é complicado, continuou Daniel, percebendo meu silêncio. E eu entendo perfeitamente se você não quiser fazer parte disso, considerando seu relacionamento com a Brenda. Não, interrompi, surpresa com a minha própria resposta. Não é isso. Eu só preciso de um momento para assimilar tudo isso. Daniel esperou pacientemente enquanto eu organizava meus pensamentos. Quando? Quando é que ela vai dar à luz? Outubro. Ela está quase com 3 meses de gravidez. Outubro. O bebê nasceria bem perto do meu aniversário. Havia uma certa ironia poética nisso. Você sabe se é menino ou menina? Ainda não. Brenda quer que seja uma surpresa, esperar até o nascimento para descobrir. Assenti com a cabeça, tentando imaginar como seria segurar um bebê nos braços novamente depois de tanto tempo. A última vez que fiz isso foi com Daniel, há mais de 4 décadas. Ela sabe que você está me contando isso? Sim, respondeu ele. Na verdade, ela queria vir comigo hoje para lhe contar pessoalmente, mas eu pensei que seria melhor se eu preparasse o terreno primeiro. Levantei-me e caminhei até a grade do terraço, olhando para o jardim noturno. As primeiras estrelas já começavam a aparecer no céu, pontinhos de luz na escuridão crescente. Daniel, o que aconteceu entre Brenda e eu foi sério. Não foi uma simples briga de família, uma divergência de opiniões. Foi uma violação, uma humilhação deliberada. Eu sei, mãe, e ela também sabe. Ao mesmo tempo, continuei, há uma criança envolvida agora, meu neto.
E por mais complicados que sejam nossos sentimentos um pelo outro, não quero que essa criança cresça no meio de uma guerra familiar fria. Daniel ergueu o olhar, com um lampejo de esperança nos olhos. O que? O que isso significa? Significa que estou disposto a tentar construir uma relação civilizada com você. Não seremos amigos. Provavelmente nunca seremos, mas podemos aprender a coexistir pacificamente pelo bem da criança. Ela assentiu lentamente. Eu gostaria muito disso. E quero que saiba que sinto muito mesmo. Não apenas pelo que fiz naquela noite, mas por tudo, pela forma como a tratei durante anos, pelos comentários maldosos, pela falta de respeito. A terapia parece estar lhe fazendo bem, comentei, lembrando que Daniel havia mencionado as sessões de casal. Sim, ela confirmou. Aprendi muito sobre mim mesma nestes últimos meses, sobre meus próprios problemas com figuras de autoridade, sobre como projetei em você os ressentimentos que tinha com a minha mãe. Dei um gole de chá, digerindo suas palavras. Nunca havia me considerado uma figura que lembrasse a mãe de Brenda. Como é o seu relacionamento com a sua mãe? Perguntei, genuinamente curioso. Brenda hesitou, como se não esperasse a pergunta. Difícil. Ela sempre foi muito crítica, nunca satisfeita com nada que eu fazia. Quando conheci o Daniel, e principalmente quando conheci você tão bem-sucedido, tão no controle de tudo, acho que transferi muito dessa dinâmica para o nosso relacionamento. Você nunca mencionou isso antes. Não é algo que eu goste de discutir e, honestamente, só comecei a entender isso na terapia. Ela fez uma pausa. Claro que isso não justifica o que eu fiz. Apenas ajuda a explicar. Ficamos sentados em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, o jardim estava em plena floração, as cores da primavera criando um contraste vibrante com o céu azul. Você quer sentir? Perguntou Brenda de repente, apontando para a barriga. Você ainda não consegue sentir os movimentos, mas... Hesitei. Era um gesto de intimidade que eu não tinha certeza se estava pronto para compartilhar, mas algo na vulnerabilidade com que ela o ofereceu naquele momento me comoveu. Está bem, aceitei, sentando-me ao lado dela no sofá. Brenda pegou minha mão e a colocou delicadamente sobre sua barriga. Não havia muito que sentir além do pequeno volume arredondado, mas o simbolismo do momento não me passou despercebido. Estávamos literalmente tocando o futuro, uma nova vida que conectaria nossas existências para sempre, independentemente dos conflitos passados. Já pensaram em nomes? Perguntei, retirando a mão e voltando para o meu lugar. Alguns, respondeu ela, parecendo agora mais relaxada. Se for menina, estamos considerando Lucy, que era o nome da avó de Daniel. E se for menino, Robert. Terminei, lembrando-me do nome que Daniel sempre dizia que daria a um filho desde a adolescência. Brenda sorriu, surpresa. Sim. Como você sabia? Era o nome que ele escolheu para o cachorro que tanto queria quando tinha 15 anos. Quando eu não o deixei ter um cachorro, ele jurou que daria o nome de Robert ao seu primeiro filho. Ela riu e, pela primeira vez desde que chegará, a tensão no ar pareceu diminuir um pouco. Há tantas coisas sobre Daniel que você sabe e eu não. Tantas histórias, tantas lembranças. E há coisas sobre ele que você sabe e eu não, reconheci, aspectos dele que só são revelados na intimidade de um casamento. Brenda assentiu com a cabeça. Eu acho que cada pessoa que amamos revela diferentes facetas de si mesma para diferentes pessoas em suas vidas. Ninguém conhece alguém completamente. Foi um pensamento surpreendentemente profundo vindo dela. Talvez eu realmente tenha subestimado Brenda durante todos esses anos, vendo apenas a superfície calculista e materialista que ela apresentava. Senhora linda, disse ela depois de um instante. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse desfazer o que fiz naquela noite. Mas você não pode, interrompi gentilmente. Ninguém pode voltar atrás. Só podemos seguir em frente, tentando ser pessoas melhores do que éramos ontem. Brenda enxugou uma lágrima que escorria silenciosamente pelo seu rosto. Você acha? Você acha que algum dia será capaz de me perdoar? Refleti sobre a pergunta dela com sinceridade. Não sei, Brenda. O perdão não é algo que se força ou se agenda. Acontece quando acontece, se acontecer. Fiz uma pausa.
Mas estou disposto a tentar construir algo novo pelo bem da criança que está a caminho. Isso é mais do que eu mereço, murmurou ela. Não se trata do que você merece ou não merece, respondi. Trata-se do que eu escolho oferecer. Quando Brenda foi embora 1 hora depois, algo havia mudado entre nós. Não era amizade, nem mesmo uma reconciliação completa. Era um pequeno espaço de possibilidade. Uma porta entreaberta para algo que ainda não tinha forma nem nome. Naquela noite, sentada sozinha no meu jardim, refleti sobre os caminhos estranhos e imprevisíveis que a vida toma. Se alguém me dissesse há 1 ano que minha nora rasparia minha cabeça enquanto eu dormia, que eu descobriria os ressentimentos ocultos do meu filho, que eu acabaria o deserdando parcialmente e que, ainda assim, estaríamos todos tentando encontrar um novo equilíbrio enquanto aguardávamos a chegada de um bebê, eu acharia impossível, absurdo. E, no entanto, lá estava eu, em meio àquela realidade improvável, descobrindo que havia mais força em mim do que jamais imaginei, mais complexidade nas pessoas ao meu redor do que jamais reconheci e mais possibilidades para o futuro do que eu jamais poderia ter previsto. Os meses passaram rapidamente. O verão chegou e se foi, dando lugar a um outono particularmente ameno. Brenda entrou no 3º trimestre de gravidez, com a barriga já proeminente, e seus passos mais lentos e cautelosos. Contrariando todas as expectativas, desenvolvemos uma relação cordial, quase amigável. Não éramos próximas como mãe e filha, mas havia um respeito mútuo que não existia antes. Ela começou a vir aos jantares de quarta-feira com Daniel e ocasionalmente me ligava para pedir conselhos sobre a gravidez ou sobre os preparativos para a chegada do bebê. A fundação estava prosperando. O primeiro abrigo foi inaugurado em agosto, acolhendo inicialmente 8 mulheres idosas que haviam sido vítimas de várias formas de violência doméstica. Descobri que trabalhar diretamente com essas mulheres, ouvir suas histórias e ajudá-las a reconstruir suas vidas foi profundamente gratificante. De certa forma, o trauma que vivi com Brenda me conectou a uma missão maior que eu jamais teria encontrado de outra maneira. Em julho, Daniel apresentou seu plano de negócios ao conselho da fundação e, como eu havia previsto, eles ficaram impressionados. O projeto do aplicativo para alunos do último ano recebeu um investimento inicial significativo, e ele estava trabalhando arduamente para desenvolvê-lo com uma pequena equipe dedicada. Certa manhã de outubro, 1 semana antes do meu aniversário de 71 anos, recebi um telefonema de Daniel. Mãe, você pode vir ao hospital? A Brenda está em trabalho de parto. Meu coração já estava acelerado. Pensei que o parto dela só fosse no final do mês. A médica disse que é normal, especialmente na primeira gravidez. Está tudo bem, mas ela quer que você esteja aqui. Ela me quer? Perguntei, surpreso. Sim, ela pediu especificamente por você. 1 hora depois, eu estava no corredor da maternidade ao lado de Daniel, que andava de um lado para o outro, ansioso. Como ela está? Perguntei. Ótimo. Pelo que os médicos disseram, o trabalho de parto está progredindo normalmente. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Ela perguntou por você várias vezes. Posso vê-la? Claro que eu te levo. Fomos até o quarto de Brenda, no final de um corredor. Ela estava deitada na cama, ligada a monitores, com o rosto coberto por uma fina camada de suor. Quando me viu, tentou sorrir, embora fosse evidente seu desconforto. Senhora linda, que bom que a senhora veio. Aproximei-me da cama e peguei na mão dela. Claro que vim. Como você está se sentindo? Assustada, animada, exausta. Ela fez uma careta quando uma nova contração começou. E com dor. Muita dor. Apertei a mão dela enquanto ela respirava durante a contração. Você está indo muito bem. Lembre-se das técnicas de respiração que praticamos. Nas últimas semanas, para minha própria surpresa, estive ajudando Brenda a se preparar para o parto, compartilhando técnicas que aprendi quando estava grávida de Daniel. Quando a contração passou, ela relaxou um pouco. Senhora linda, há algo que eu gostaria de lhe perguntar. O que é? Se for uma menina, gostaríamos de dar a ela o seu nome como o nome do meio. Lucy linda. O quê? O que você acha? Senti um nó na garganta. De todas as coisas que Brenda poderia ter dito, essa era a última que eu esperava. Por quê?
consegui perguntar. Porque quero que minha filha tenha um exemplo de força, determinação e perdão. Quero que ela saiba que, mesmo quando cometemos erros terríveis, há espaço para recomeçar, para sermos melhores. As lágrimas que tentei conter começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu me sentiria honrado. Você nunca mencionou isso antes. Não é algo que eu goste de discutir e, honestamente, só comecei a entender isso na terapia. Ela fez uma pausa. Claro que isso não justifica o que eu fiz. Apenas ajuda a explicar. Ficamos sentados em silêncio por alguns instantes, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, o jardim estava em plena floração, as cores da primavera criando um contraste vibrante com o céu azul. Você quer sentir? Perguntou Brenda de repente, apontando para a barriga. Você ainda não consegue sentir os movimentos, mas... Hesitei. Era um gesto de intimidade que eu não tinha certeza se estava pronto para compartilhar, mas algo na vulnerabilidade com que ela o ofereceu naquele momento me comoveu. Está bem, aceitei, sentando-me ao lado dela no sofá. Brenda pegou minha mão e a colocou delicadamente sobre sua barriga. Não havia muito que sentir além do pequeno volume arredondado, mas o simbolismo do momento não me passou despercebido. Estávamos literalmente tocando o futuro, uma nova vida que conectaria nossas existências para sempre, independentemente dos conflitos passados. Já pensaram em nomes? Perguntei, retirando a mão e voltando para o meu lugar. Alguns, respondeu ela, parecendo agora mais relaxada. Se for menina, estamos considerando Lucy, que era o nome da avó de Daniel. E se for menino, Robert. Terminei, lembrando-me do nome que Daniel sempre dizia que daria a um filho desde a adolescência. Brenda sorriu, surpresa. Sim. Como você sabia? Era o nome que ele escolheu para o cachorro que tanto queria quando tinha 15 anos. Quando eu não o deixei ter um cachorro, ele jurou que daria o nome de Robert ao seu primeiro filho. Ela riu e, pela primeira vez desde que chegará, a tensão no ar pareceu diminuir um pouco. Há tantas coisas sobre Daniel que você sabe e eu não. Tantas histórias, tantas lembranças. E há coisas sobre ele que você sabe e eu não, reconheci, aspectos dele que só são revelados na intimidade de um casamento. Brenda assentiu com a cabeça. Eu acho que cada pessoa que amamos revela diferentes facetas de si mesma para diferentes pessoas em suas vidas. Ninguém conhece alguém completamente. Foi um pensamento surpreendentemente profundo vindo dela. Talvez eu realmente tenha subestimado Brenda durante todos esses anos, vendo apenas a superfície calculista e materialista que ela apresentava. Senhora linda, disse ela depois de um instante. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse desfazer o que fiz naquela noite. Mas você não pode, interrompi gentilmente. Ninguém pode voltar atrás. Só podemos seguir em frente, tentando ser pessoas melhores do que éramos ontem. Brenda enxugou uma lágrima que escorria silenciosamente pelo seu rosto. Você acha? Você acha que algum dia será capaz de me perdoar? Refleti sobre a pergunta dela com sinceridade. Não sei, Brenda. O perdão não é algo que se força ou se agenda. Acontece quando acontece, se acontecer. Fiz uma pausa. Mas estou disposto a tentar construir algo novo pelo bem da criança que está a caminho. Isso é mais do que eu mereço, murmurou ela. Não se trata do que você merece ou não merece, respondi. Trata-se do que eu escolho oferecer. Quando Brenda foi embora uma hora depois, algo havia mudado entre nós. Não era amizade, nem mesmo uma reconciliação completa. Era um pequeno espaço de possibilidade. Uma porta entreaberta para algo que ainda não tinha forma nem nome. Naquela noite, sentada sozinha no meu jardim, refleti sobre os caminhos estranhos e imprevisíveis que a vida toma. Se alguém me dissesse há um ano que minha nora rasparia minha cabeça enquanto eu dormia, que eu descobriria os ressentimentos ocultos do meu filho, que eu acabaria o deserdando parcialmente e que, ainda assim, estaríamos todos tentando encontrar um novo equilíbrio enquanto aguardávamos a chegada de um bebê, eu acharia impossível, absurdo. E, no entanto, lá estava eu, em meio àquela realidade improvável, descobrindo que havia mais força em mim do que jamais imaginei, mais complexidade nas pessoas ao meu redor do que jamais reconheci e mais possibilidades para o futuro do que eu jamais poderia ter previsto. Os meses passaram rapidamente.
O verão chegou e se foi, dando lugar a um outono particularmente ameno. Brenda entrou no terceiro trimestre de gravidez, com a barriga já proeminente, e seus passos mais lentos e cautelosos. Contrariando todas as expectativas, desenvolvemos uma relação cordial, quase amigável. Não éramos próximas como mãe e filha, mas havia um respeito mútuo que não existia antes. Ela começou a vir aos jantares de quarta-feira com Daniel e ocasionalmente me ligava para pedir conselhos sobre a gravidez ou sobre os preparativos para a chegada do bebê. A fundação estava prosperando. O primeiro abrigo foi inaugurado em agosto, acolhendo inicialmente 8 mulheres idosas que haviam sido vítimas de várias formas de violência doméstica. Descobri que trabalhar diretamente com essas mulheres, ouvir suas histórias e ajudá-las a reconstruir suas vidas foi profundamente gratificante. De certa forma, o trauma que vivi com Brenda me conectou a uma missão maior que eu jamais teria encontrado de outra maneira. Em julho, Daniel apresentou seu plano de negócios ao conselho da fundação e, como eu havia previsto, eles ficaram impressionados. O projeto do aplicativo para alunos do último ano recebeu um investimento inicial significativo, e ele estava trabalhando arduamente para desenvolvê-lo com uma pequena equipe dedicada. Certa manhã de outubro, uma semana antes do meu aniversário de 71 anos, recebi um telefonema de Daniel. Mãe, você pode vir ao hospital? A Brenda está em trabalho de parto. Meu coração já estava acelerado. Pensei que o parto dela só fosse no final do mês. A médica disse que é normal, especialmente na primeira gravidez. Está tudo bem, mas ela quer que você esteja aqui. Ela me quer? Perguntei, surpreso. Sim, ela pediu especificamente por você. Uma hora depois, eu estava no corredor da maternidade ao lado de Daniel, que andava de um lado para o outro, ansioso. Como ela está? Perguntei. Ótimo. Pelo que os médicos disseram, o trabalho de parto está progredindo normalmente. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Ela perguntou por você várias vezes. Posso vê-la? Claro que eu te levo. Fomos até o quarto de Brenda, no final de um corredor. Ela estava deitada na cama, ligada a monitores, com o rosto coberto por uma fina camada de suor. Quando me viu, tentou sorrir, embora fosse evidente seu desconforto. Senhora linda, que bom que a senhora veio. Aproximei-me da cama e peguei na mão dela. Claro que vim. Como você está se sentindo? Assustada, animada, exausta. Ela fez uma careta quando uma nova contração começou. E com dor. Muita dor. Apertei a mão dela enquanto ela respirava durante a contração. Você está indo muito bem. Lembre-se das técnicas de respiração que praticamos. Nas últimas semanas, para minha própria surpresa, estive ajudando Brenda a se preparar para o parto, compartilhando técnicas que aprendi quando estava grávida de Daniel. Quando a contração passou, ela relaxou um pouco. Senhora linda, há algo que eu gostaria de lhe perguntar. O que é? Se for uma menina, gostaríamos de dar a ela o seu nome como nome do meio. Lucy linda. O quê? O que você acha? Senti um nó na garganta. De todas as coisas que Brenda poderia ter dito, essa era a última que eu esperava. Por quê? Consegui perguntar. Porque quero que minha filha tenha um exemplo de força, determinação e perdão. Quero que ela saiba que, mesmo quando cometemos erros terríveis, há espaço para recomeçar, para sermos melhores. As lágrimas que tentei conter começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu me sentiria honrado.